Bem-vindos ao nosso Podici 90. Eu sou Carlos Luiz. Vamos hoje para o segundo episódio da nossa série sobre regressão de memória, né? Reencarnação, regressão de memória. Hoje nós teremos um programa que se chama A Regressão de Memória de Leon Denis. Antes de entrarmos no tema, eu quero agradecer hoje, vamos agradecer aos países que têm nos prestigiado, né? Primeiro o Brasil, graças a Deus estamos aqui, mas também eu quero agradecer de coração Estados Unidos, Portugal, Holanda, Espanha, México e França. Muito obrigado por vocês estarem sempre nos acompanhando, participando, contribuindo. Por favor, deem também notícia, quem ainda não deu. Manda um alô, manda um e-mail, manda uma opinião, podem sugerir temas ligados à reencarnação, regressão de memória, podem enviar perguntas. Se Deus quiser, teremos programas específicos para resposta de questões. Todas as perguntas são muito bem-vindas. Dito isso, vamos começar o nosso programa. Bem, hoje, como o título já diz, a gente vai trabalhar a ideia de como Leon Denis entendia a reencarnação, né? Para quem não sabe, Leon Denis é o grande continuador de Kardec, né? Leon Denis é aquele espírito que, quando Kardec indaga ao espírito da verdade, se ele falhasse na missão dele ou se ele não quisesse, o que aconteceria? E o espírito da verdade diz, outro lhe substituirá. Então, Leon Denis reencarna com essa dupla tarefa. Caso o codificador não queira, porque ele tem livre-arbítrio, Leon Denis seria o codificador. Graças a Deus, Kardec o quis. Leon Denis, então, foi o grande divulgador do Espiritismo. Hoje, no nosso movimento, né, isso aconteceu na França, no começo do século XX, cerca de 100 anos atrás, a gente não tem essa dimensão. Mas o grande divulgador do Espiritismo foi Leon Denis, o maior de todos, até onde se saiba. Né? Porque a tarefa dele, além de escrever, que escrevia muito bem, foi fazer palestras, foi percorrer a Europa, se correspondeu com vários países do mundo e merece sim o digno título de continuador de Kardec. Dito isso, né, em outro momento a gente pode abordar um pouco mais a vida desse grande missionário, nós vamos ver qual a opinião dele pessoal, porque ele usa essa palavra, sobre regressão de memória. Tudo que eu vou falar aqui está num livro chamado O Além e a Sobrevivência do Ser, facilmente encontrado na internet, e a gente também colocou um link na página para quem quiser ter acesso. Na nossa página, a gente destacou um trecho do livro. É um livro curto, vale muito a pena ler. A gente vai, mas eu já coloco aqui o trecho que a gente vai usar como base, como fonte, como referência para o nosso trabalho. Vamos lá. O livro tem 2 partes, a gente vai pegar o item 2 da segunda parte, conforme vocês podem ver, né, no nosso blog. Leon Denis ele vai trabalhar, né, a importância da gente compreender a reencarnação no sentido muito prático e muito profundo, que a gente entenda que a gente não tem uma só vida, que a gente entenda que nós carregamos uma bagagem muito mais valiosa do que a gente pode sequer imaginar, né? Nós já vivemos muitas situações diferenciadas e isso é útil, porque nos ajuda a nos valorizar, nos ajuda a gente entender que nós já superamos situações extremamente dolorosas. Então isso nos dá ânimo, isso ajuda a gente a quebrar a falsa percepção de que nós somos fraquinhos, nós não podemos, afinal de contas, nós estamos nesse campo de batalha evolutiva que é a Terra há muitos milênios, tá certo? E a gente aprendeu muita coisa. A questão é, por que não usar essas muitas coisas que nós aprendemos para crescer, para colaborar no trabalho do Cristo e para nos tornarmos melhor, né? Mas então eu vou focar aqui agora nesse trecho que a gente cita no blog de Leon Denis. Ele vai falar sobre as provas científicas da reencarnação, sobre pesquisas, muita coisa interessante, né? Mas a gente vai focar no aspecto pessoal. E aí, no segundo parágrafo, ele já diz, está em destaque, né? Pelo que me concerne pessoalmente. Opa, ele vai falar dele, né? Vai falar das vidas passadas dele. Até porque
para quem é espírita, de fato, reencarnação é algo que deve ser muito tranquilo, né? Então, se existe, por que não lembrar? Vamos lá. Ok, ele vai dizer o seguinte, ele obteve provas por meio de diferentes médiums, né? E aí a gente vê Denis aplicando o critério de Kardec, porque a gente, quando não tem intimidade com o fenômeno mediúnico, fica muito bobo, muito deslumbrado e acha que é só perguntar para o médium, seja ele famoso ou não. Não é assim que funciona, né? São diversos médiuns em situações diferentes, né? Surge a oportunidade e você indaga. Você poderia falar um pouco de alguma encarnação minha, né? E sem dar pista. E aí você vai coletando ao longo dos anos contextos, ambientes, médiuns diferentes, espíritos diferentes muitas vezes, buscando ver se essas informações são coerentes. Então, o Leon Denis ele buscou conhecer as suas vidas passadas, indagando diversos médiuns que não se conhecia, não sabia nem que um ou outro existia. Um método, olha aí, né? É um método de conhecer as vidas passadas. Tudo o que a gente fala, obviamente estamos falando de médiuns sérios, de espíritos sérios, de ambientes de trabalho sério, sério no sentido de elevado, né? Bem-humorado, abnegado, verdadeiro, sincero. Isso aí é que é sério, né? Não é cara feia. O outro lado que é extremamente interessante é o seguinte, ele disse, eu consegui verificar essas informações com a exatidão da introspecção, né? E o que é isso? Processos de autoconhecimento. Quais são as minhas tendências predominantes, né? Pergunta para você. Se você agora não souber destacar quais são as suas tendências predominantes, não tem problema nenhum, mas está precisando investir no autoconhecimento, né? E Leon Denis, como um grande escritor, um grande artista, ele vai expressar essas profundas tendências com personagens. Olha que coisa bonita, né? Leon Denis vai dizer que o passado dele, né, as várias encarnações, né, que ele conheceu pelos médiuns, as tendências profundas do seu ser, e ele vai sintetizar em dois grandes personagens, né? O monge estudioso e o guerreiro. Gente, isso é perfeito, né? Quem conhece os textos de Leon Denis, quem conheceu de alguma forma Leon Denis, sabe que é isso, né? Ele é exatamente isso, quer dizer, é uma definição muito apurada de si mesmo, tá certo? Então, o Leon Denis fala desses dois meios, ele já vai falar de um terceiro, tá certo? Informação mediúnica, né, feito com critério de Kardec, diversos médios, momentos diferentes, médios que não se conhecem, e autoconhecimento, certo? Se a gente pegar a vida do Leon Denis, ele é exatamente isso. A encarnação dele, que é a mais conhecida, ele não fala porque foi alguém famoso, então, né, ele sabiamente evitou para que aquela, né, tá querendo aparecer, ele não diz, mas é um personagem que é exatamente isso, né? Foi um precursor de Ian Hus, Wycliffe, né? Um grande estudioso do Evangelho, né? Um revolucionário no sentido de um espírito que estudou profundamente o Evangelho e levou o Evangelho para o povo, né? Para toda a coletividade inglesa, e isso repercutiu no mundo. A gente vai poder falar disso em outros momentos, né? Caso queiram, mandem e-mails. E um guerreiro, né? Um espírito aguerrido, corajoso, verdadeiro, disposto a trabalhar no bem. Então, o Leon Denis ele vai falar disso, só que agora ele vai falar de um outro método, tá certo? Ele cita dois métodos, né? E agora ele vai falar de um terceiro, que ele fazia. Palavras de Leon Denis, abre aspas, mas é sobretudo pela hipnose, pelo transe, pelo desprendimento da alma, que o passado pode ressurgir e viver. Está falando literalmente de regressão de memória. Olha o que é que ele diz, continua. Fiz com muitos pacientes experiências nesse sentido. Quer dizer, o Leon Denis está dizendo nesse livro que ele fazia regressão de memória em diversas pessoas, adormecidas, quer por mim, quer por entidades invisíveis. Olha aí que interessante. Ele fazia regressão de memória, às vezes ele mesmo fazia, Leon Denis, e às vezes fazia com os espíritos ali do lado dele fazendo o trabalho. Eles reproduziam cenas de suas existências precedentes, quer dizer.
Gente, eu também faço isso, tá certo? Não sou Leon Denis, obviamente, mas assim, eu vou falar isso porque é muito... depois que você aprende é muito fácil. Então, né? E às vezes os amigos espirituais fazem também, né? E eu estou junto. Então, assim, eles reproduziam cenas de suas existências precedentes, cenas pungentes ou trágicas, que nenhum teria podido ou sabido inventar por muitas razões, né? Como o caso que a gente viu, né, no Pode-Sim anterior, né, daquela senhora da Austrália que viu detalhes da sua vida na Inglaterra. Algumas particularidades dessas vidas se puderam examinar e foram reconhecidas como verdadeiras, né? Como o caso que a gente mostrou na semana passada. Não foi do Leon Denis, mas foi do mesmo. E aí ele lamenta: infelizmente, a natureza toda íntima dos fatos não me consente entregá-los à publicidade. Gente, vamos lá. O que é que eu estou dizendo? Não. O que é que eu estou lendo? Leon Denis investigava suas próprias vidas passadas por médiuns. Leon Denis fazia um processo essencial de autoconhecimento para ver suas profundas tendências. E Leon Denis fazia regressão de memória nas pessoas. Então, assim, é importante a gente começar a tentar assimilar isso, gente. E aí, me desculpem. Mas, assim, nós estamos numa fase do espiritismo que requer um retorno às origens, senão a gente se perde. Quer dizer, à medida em que a gente ouve uma série de coisas, né, condenando regressão de memória, me preocupa, porque nós estamos aqui diante do continuador de Kardec. Simplesmente isso, tá certo? Que fazia regressão de memória, que vivia regressão de memória, que tinha um apoio dos espíritos que orientavam fazendo regressão de memória e que escreve sobre isso num livro público. Né? Não é aquela coisinha esquisitinha, escondidinha, feita num cantinho, mas não vamos comentar, não. Ele escreveu aqui, é um livro público. Né? O livro editado pela Federação Espírita Brasileira. Tá certo? Obviamente, né, ele escreveu em francês, foi traduzido e editado aqui pela FEB, graças a Deus, cumprindo o seu papel, né, de somar no movimento espírita, o que é maravilhoso. Né? Agradeçamos à FEB esse trabalho. Então, assim, é importante a gente entender que nós estamos atirando fora um tesouro imenso. Né? A pesquisa da regressão, regressões feitas por Leon Denis, estudos sobre reencarnação são essenciais para que a gente entenda o sentido profundo da vida, tá certo? Sem isso, a gente não caminha. Bem, gente, nosso Pode-Sim é curto, né? Como vocês já sabem, a gente tocou nesse assunto. Existem vários casos que a gente pode trabalhar aqui, né? A gente pode depois estudar um pouco, que é uma coisa muito curiosa. Eu vou deixar aqui esse sabor, que se vocês quiserem pedirem, eu aprofundo. Cada encarnação, né, ou cada grupo de encarnação, né, Leon Denis agrupa as encarnações dele em dois grandes grupos, o santo, o monge estudioso e o guerreiro, elas influenciam a nossa vida atual. Então, se a gente vê a vida de Leon Denis, a gente vai poder ver claramente onde é que o guerreiro está presente na vida dele e onde é que o monge estudioso está presente na vida dele. Quer dizer, vida passada não é passado, no sentido de passado, morto, enterrado e acabado. Não é isso. A existência passada, as tendências profundas ou os personagens da existência passada, como coloca muito bem Leon Denis, o estudioso e o guerreiro, eles atuaram de maneira profunda na vida de Leon Denis. Está dando para entender? Quer dizer, essa tendência guerreira estava presente. Né? Se a gente imaginar como ele coloca aqui, né, havia um guerreiro do passado influenciando ele. Se a gente, né, usar os termos dele, havia um monge estudioso influenciando ele. Olha que legal. Legal porque isso não é para Leon Denis, isso é para todos nós. Também para Leon Denis. Então, se a gente se der o trabalho de fazer o dever de casa espiritual, quer dizer, buscar ver as nossas tendências profundas, a gente vai poder começar a entender como é que o nosso passado, esses personagens, né, que nós fomos, esses indivíduos que nós vivemos, nos influenciam na existência atual. Eu quero deixar aqui claro só a seguinte compreensão. O nosso passado continua nos influenciando hoje,
em 2016, tá certo? Então, o guerreiro, o monge estudioso, o rei, justo ou injusto, o sábio, o louco, o irresponsável, o prudente, se são personagens fortes do seu passado, se você viveu isso com intensidade, eles obrigatoriamente continuam lhe influenciando hoje. Resultado: é sábio buscar conhecer essas tendências e educá-las. Não adianta fugir dela, porque elas são você. Ou elas lhe compõem. Tá certo? Então, é um tema, né, como o passado toca no nosso presente, né? É um tema que me parece fascinante. Bem, né, lançamos muitas coisas, falamos de 3 formas de conhecer, né, de obter informações do passado de uma maneira séria, ensinadas por Leon Denis, e falamos da importância de nós conhecermos para educarmos esse nosso passado, que na verdade é também o nosso presente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha, né, gerado as reflexões que esse tema gera em mim, que são profundas e empolgantes. Vamos nos preparar para a nossa segunda etapa. Um grande abraço, quero, né, devolver para vocês essas energias de carinho, de atenção que eu tenho recebido, isso é muito estimulante, né? Como vocês, né, nós fazemos esse trabalho pela alegria de fazer, né? Pela possibilidade de partilhar de alguma maneira, né? Conectar os nossos corações. Então é muito importante, é muito estimulante, né? Os comentários, os e-mails, o fato de vocês ouvirem, isso nos deixa profundamente feliz. Então, depois desse agradecimento, vamos nos preparar para a nossa segunda etapa. Um grande abraço, um ótimo final de semana e uma excelente semana. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima sexta. Muita paz. Que a paz e a alegria possa tocar os vossos corações, queridos filhos. Reencarnação é assunto que merece estudo sério. Acima de tudo, estudo de si mesmo. Não poderemos jamais querer aprofundar esse assunto com uma mente leviana, confusa e indisciplinada. Não poderemos jamais pensar que a reencarnação é brincadeira estúpida e tola. Isso é muito grave, porque é desrespeitar o conhecimento sagrado que o Cristo suplicou a autorização para o Pai para revelar às criaturas tão grosseiras e atrasadas da Terra. No passado e no presente, grupos sérios, disciplinados, conhecem tudo isso, realizam pesquisas, experiências. Mas é vontade do Cristo que isso se espalhe no mundo. Porque somente quando o Espírito encarnado é mesmo desencarnado da Terra, entender que possui longa e profunda história. Quando o Espírito encarnado tiver o mínimo de capacidade emocional de conhecer seu passado, atentar para os erros, perdoar-se pelos erros do passado, chorar suas dores, refazer-se, terá condição de servir verdadeiramente a Deus, que significa o caminho de autoiluminação. Quando tratamos, portanto, de reencarnação, estamos dizendo: se você deseja verdadeiramente vincular-se ao Cristo, não de maneira fingida e tola social, mas de maneira emotiva, de maneira silenciosa e profunda. Se esse é seu desejo real, dizemos: filho, filha, busca conhecer tuas vidas. Vá, pede ao Cristo cada noite permissão, não para ter curiosidade tola, mas, acima de tudo, para conhecer próprios erros, para pedir misericórdia do Pai, para não repetir erros novamente. Isso deveria ser fácil entender.
seu coração não fosse tão revoltado e tão medroso. Pede ao Cristo, filho, pede ao Cristo, filha. Ajuda, com muita humildade. Mestre, quero conhecer meu passado, não para ser tolo e vão, mas para, acima de tudo, conhecer minhas fraquezas, para que eu possa estar atento a elas. Se fui alguém vicioso no jogo, na disputa, vou orar para que essa tendência não domine minha vida. Se fui cardeal fanático, inquisidor e maléfico, vou orar para não ser espírita inquisidor e maléfico, mas irei entender que devo me regenerar. Isso é motivo sério de conhecer vida passada. Isso justifica-se perante o mais alto, e na hora certa, portas que cerram a lembrança serão abertas. Não há problema. Próprio Kardec fala, espírito, quando desencarna e é lúcido, lembra tudo. Espírito, quando não é lúcido, quando vive envolto em inferioridade como a maioria da Terra, não lembra nada, porque o coitado não é capaz sequer de ver a sua incapacidade, porque se acha muito importante, porque está cego por orgulho. Para esses, não adianta, só o tempo, só muita paciência. Mas o Cristo permite, como sempre permitiu no mundo, conhecimento adequado de vida passada para todos aqueles que desejam crescer, que desejam preparar-se. Vocês não esqueçam o exemplo do senador que hoje chama Emmanuel, senador romano, que antes de encontrar com o Cristo, teve vida passada revelada em sonho. Por quê? Para começar a entender com mais profundidade a lei da vida, para ter mais chance de abrir coração para o Cristo. E seu encontro não deu certo, na mesma existência tudo deu certo, porque ele começou a educação profunda de próprio coração. E a regressão que ele sofreu, feita por seu guia, norteada por Jesus, foi extremamente útil. Ele mesmo fala isso. É tão importante. Reencarnação, compreensão, por meio de informação, de regressão, só deve ser buscada por quem quer de fato, ter Cristo no coração. Quem ainda tem medo, não sabe se ama o Cristo ou não, só sabe fingir, melhor ficar longe. Mas, por favor, não atrapalha. Jovens, entendam, decisão importante deve ser tomada. Vocês vão servir ao Cristo ou ao mundo? Aos que querem servir ao Cristo, não há problema nenhum. As portas do vosso psiquismo serão abertas, e regressão de memória será apenas uma das coisas que vocês conhecerão. Não tenham dúvida, porque o nosso Senhor, o Senhor da seara que é a terra, é extremamente generoso com todos aqueles que querem ter uma vida com o coração em paz, mas a mãos extremamente ocupadas, servindo das diversas formas que seja possível. Paz a todos do vosso amigo espiritual.